Oi, gente. Vamos dar continuidade aí à nossa aula dessa semana. E hoje nós vamos falar sobre Oswald de Andrade, né? No vídeo anterior nós falamos sobre o Mário de Andrade, são dois dos grandes representantes da primeira geração modernista brasileira. Hoje falaremos sobre Oswald, tá? Lembrando que, apesar deles terem o mesmo sobrenome, né, de Andrade, eles não eram parentes, não eram irmãos, tá? Eram apenas conhecidos, mas tinham sim muitas afinidades, né? Dentre essas afinidades, ali a questão de defender as mesmas ideologias para o mundo da arte, para o mundo da literatura. A diferença entre os dois, né, é que o Mário, ele dedicou-se também a livros de prosa e fez sucesso, né, em sua época, como, por exemplo, a obra Macunaíma, e já o Oswald, ele era muito direcionado a movimentos e também a questão da poesia, tá? A obra mais conhecida de Oswald de Andrade era a poesia, que a gente chama de poesia pílula, né? Uma poesia simplista, uma poesia bem curta, com poucas palavras, tá? Quase nada de rima, praticamente zero de rima, porque eles queriam quebrar isso, né? Esse academicismo, essa receita de bolo para se fazer poesias, tá? Porém, muito significativas e muito críticas, ok? Então, vejamos agora, acompanhem comigo. Eu vou projetar aqui o slide para vocês acompanharem comigo a explicação. Bom, então aí temos conteúdo sobre Oswald de Andrade. Sobre a biografia dele. Ele nasceu, né, 11 de janeiro de 1890, faleceu em 22 de outubro de 1954, tá? Em 1905, participa da roda literária de Indalécio Aguiar, o qual o poeta Ricardo Gonçalves fazia parte. Nesta época surgiu o bonde elétrico, rádio, a propaganda e o cinema. Então, ali nós temos ali a questão do bonde, do rádio, o cinema, era algo muito revolucionário, era algo que marcava aquela época como uma época moderna, né? Uma época, digamos, que as pessoas, principalmente da alta sociedade paulistana, tá? Carioca, enfim, buscavam cultura, buscavam a modernidade em si, apesar que nós sabemos que muitos escritores, muitos artistas eram da velha guarda e não aceitaram com muita facilidade algumas mudanças propostas pelos modernistas, tá? Foi uma fase de transição, ok? Em 1909, inicia sua carreira no jornalismo como redator e crítico teatral do Diário Popular. Então, como muitos artistas, ele começa a sua carreira tendo contato com outros artistas, né? Estuda, parte para o jornalismo, ok? E aperfeiçoa-se, então, é bastante influenciado aí pelas vanguardas artísticas europeias, né? E, de repente, vira aí um grande líder do movimento modernista, da primeira geração modernista no Brasil, ok? Teve um caso com uma estudante francesa que voltou com ele para o Brasil, depois de sua viagem à Europa e teve um filho, o Noni. Foi casado com Tarsila do Amaral cerca de 4 anos, de 1926 a 1930. Então, essa viagem à Europa já é um indício aí, já é o início dessa influência vanguardista das obras do Oswald, tá? O relacionamento com a Tarsila foi um tanto quanto conturbado, certo? Acaba no momento que
A Tarsila, além de ser uma grande artista brasileira, uma das maiores artistas plásticas brasileira, ela também era professora universitária, então ela passou a ter bastante afinidade com a Patrícia Galvão, que era uma aluna sua da Faculdade de Artes, e a Patrícia Galvão vai, então, passa a ter muito contato na vida, passa a morar, inclusive, com a Tarsila e o Oswald, quando, de repente, o Oswald acaba tendo um caso com a Patrícia Galvão, que é chamada de Pagu, ela era revolucionária também, militante, certo? E aí eles acabam se separando numa boa, tranquilamente, porque não deu mais certo. Então, foi o primeiro a compor um romance de acordo com os preceitos do novo movimento modernista. Nas obras Manifesto Pau-Brasil, 1924, e Manifesto Antropófago, de 1928, contribui para uma nova maneira de visão entre cultura brasileira e estrangeira e nega tanto a xenofobia quanto o imperialismo cultural. Então, são movimentos aí idealizados, encabeçados pelo Oswald de Andrade, né? Movimento Pau-Brasil, movimento antropófago, que consistia em criar uma arte genuinamente brasileira, né? O movimento antropófago, que é relativo à antropofagia, que é relativo a canibalismo, ele consistia em deglutir toda a cultura, toda a influência na arte da cultura europeia, né? Enfim, e aproveitar o que temos de bom, né? E criar uma arte mais focada para a nossa realidade, tá bom? Características bem importante aqui para nós identificarmos e encaixarmos o Oswald nesse contexto da primeira fase do modernismo no Brasil. Né? Então, ele fez parte aí da primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930, quando começam a surgir já escritores e poetas da segunda geração modernista, estudaremos a seguir. Linguagem coloquial, muito típico de suas poesias, busca da oralidade, do dialeto cotidiano. Então, algo revolucionário para a época, né? Uma vez que saíamos aí do movimento poético, simbolista, parnasiano, que era um movimento que tinha um verdadeiro apreço às palavras difíceis. E esses modernistas, eles fizeram o oposto disso, tá? Prosaísmo, valorização do cotidiano, né? Ou seja, do dia a dia, do coloquial, da linguagem mais simples, né? Sem muita preocupação em estar escrevendo uma poesia, tá? Como se fosse realmente uma conversa, uma prosa. Versibilibrismo, versos sem rimas, né? E sem métrica regular, certamente um dos objetivos cumpridos pelos modernistas, principalmente o Oswald, nós veremos a seguir. Poemas rápidos e curtos, chamados de poema minuto ou poema pílula, humus, paródia e ironia, tá? No caso aqui está escrito errado, mas é humor, né? O aspecto da ironia, o aspecto de tirar sarro de determinada situação, de levar para o lado mais engraçado, era muito trabalhado pelo Oswald também. Nacionalismo, tema sobre a cultura e o cotidiano do Brasil, tem o nacionalismo crítico, ver com olhos livres, tá? Então, a gente vai até falar um pouquinho de uma poesia que ele trabalha bastante esse aspecto nacionalista e muda muita coisa na cabeça dos brasileiros em relação à nossa história, às nossas origens, né? O nosso primitivismo, e até hoje esses conceitos trabalhados por esses caras aqui modernistas, pelo Oswald principalmente, ele vem aí causando muito burburinho, muita discussão a respeito disso, tá? Olha esse poema, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, é um poema, assim, muito fácil de compreender. A crítica está explícita, né?
ele trabalha a ironia, por exemplo, quando ele coloca ali o duplo sentido do erro de português, pode ser que você imediatamente pensa que é um erro gramatical da língua portuguesa, mas depois, lendo a poesia, você começa a entender que é um erro do português de Portugal, certo? E aqui está falando sobre classe dominante e classe dominada. Ele diz, né, que o português chegou todo pomposo e impôs a sua cultura ao índio, né? Mas fosse uma manhã de sol, se essa realidade tivesse sido diferente, o índio teria dominado o português, né? E talvez o que ele queira dizer aqui, o ideal, né, poderia ter sido basicamente assim, apesar que nós sabemos que a história nos mostra outros caminhos. Então, ali você tem crítica à perspectiva europeia dos fatos históricos, tá? Isso é muito trabalhado até hoje, né? De que o descobrimento do Brasil sempre foi contado a partir da perspectiva europeia e nunca dos nossos nativos, né? Nós não sabemos a versão dos nossos nativos. Lembrando lá da carta de Pero Vaz de Caminha, a gente tem ali palavras europeias, dos portugueses, direcionadas ao rei. E qual seria a versão do índio? Então, é isso que ele procura questionar nessas poesias, tá? Ironia, né? O humor, a ironia presente, né? Fosse uma manhã de sol, certo? O nacionalismo está falando da nossa realidade, da nossa história, ok? E aqui sobre o poema Minuto, né? Que é um poema rápido, que você lê e já entende e já tira suas conclusões, tá bom? Outro poema, Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui a gente consegue perceber a valorização da linguagem coloquial, né? Suponhamos aqui que algum escritor lá do parnasianismo fosse escrever uma poesia com essa expressão, me dá um cigarro. Com certeza ele seria bombardeado, porque gramaticalmente falando, essa expressão está errada. O certo, né, é que o verbo sempre venha à frente. Então, é dê-me um cigarro, ok? Então, ele seria bombardeado por isso. Já os modernistas, eles queriam provocar exatamente esse estranhamento para valorizar a nossa linguagem, porque nós escrevemos dê-me um cigarro, mas nós falamos me dá um cigarro. É isso que ele propõe aqui, tá? Ali você tem sátira da dialética culta e popular, ou seja, né, ele está valorizando essa linguagem popular ao mesmo tempo, satirizando. Prosaísmos, nacionalismo e também trata-se de um poema minuto, ok? Outro poema, verbo cracar. Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão, nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência, eles escafedem a massa. Sê pirata, sê de trouxas, abrindo o pala, pessoal sarado, oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular, né? Então, mais uma vez, né, ele usa aqui palavras a semântica dela encaixada na poesia para representar outras coisas, são metáforas muito bem construídas aqui, e ele está falando sobre o descobrimento do Brasil, obviamente, né? Ele se desenhou de uma maneira que poderia ter sido diferente, né? Ele está falando sobre a apropriação dos portugueses das nossas riquezas naturais, ok? E depois a exploração como colônia. Nacionalismo crítico, linguagem coloquial, paródia, humor e ironia, e prosaísmo é o que nós encontramos aqui também nesse poema, né, do Oswald de Andrade, ok?
Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, o quão importante é essa linguagem modernista, mais simples, no entanto, não menos significativa e crítica, para que nós passemos a refletir sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre as nossas origens, sobre o que realmente valorizamos, ok? Então é isso, pessoal. Eu volto a dizer a vocês que qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição. Deixa eu abrir aqui. Então, por favor, podem me contatar pelo WhatsApp, vocês todos têm meu número, certo? E também, quando vocês forem fazer as atividades, tá? Tiverem alguma dúvida, não tem problema do horário. Às vezes, se eu não puder responder naquele momento, eu respondo quando eu puder, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus.